Olá, está começando o Diversidade e hoje a gente conversa sobre educação e ciência com o Grupo Fósseis. O Fósseis é uma associação científica e cultural que desenvolve estudos de arqueologia e paleontologia. Há cerca de 20 anos, eles promovem eventos como simpósios, seminários e exposições, muitas delas voltadas para alunos do ensino fundamental e médio. Eu conversei por videoconferência com dois biólogos do grupo, o Harley Coelho e o Yuri Lemos. Eles contaram um pouco da história do Fósseis e falaram sobre os desafios de fazer divulgação científica. O Grupo Fósseis, hoje, a Associação Cultural Fósseis, ela é uma ONG, uma organização não governamental voltada a pesquisas científicas de arqueologia e paleontologia, além de história, sobre cultura, diversidade. É um grupo que já faz hoje 20 anos que nós estamos atuando aqui nessa forma tudo de difundir a ciência em todos os meios, com a sociedade, com as escolas, e é muito importante isso, a participação popular. Tive sempre fã de dinossauros, sobre essa parte tudo de arqueologia, sempre fantástico. Fui saber do grupo que estava em 2001, nós somos contemporâneos dessa época, e eu fui atrás do grupo também, conhecendo tudo. E lá, a partir disso, participando ativamente, tudo, né? Fazendo o primeiro simpósio de paleontologia na UNEC, tudo, né? Eu fui lá com a cara e com a coragem, criei a forma de apresentar, apresentei para professores, alunos, né? Eu nem era formado em nada, sempre apaixonado por biologia, e fomos acontecendo isso. Durante minha graduação, eu tive a disciplina de paleontologia com a professora Patrícia, e ela fez um convite para o Harley e para o Antônio irem lá na faculdade, apresentar alguns fósseis também e falar um pouquinho sobre o trabalho que eles fazem aqui tanto aqui em Caratinga quanto na nossa região. E eu fiquei encantado. Não tem outra palavra, eu fiquei encantado, fiquei maravilhado, porque é meio que aquele sonho de criancinha. O que você gosta? Eu gosto de dinossauro, eu gosto de conhecer planetas e tudo mais. A parte da paleontologia sempre me encantou desde pequeno. Então, quando eu tive o prazer de ver pessoalmente fósseis, entender um pouco mais sobre a questão da paleontologia, eu fiquei muito feliz. Muito feliz. E eu recebi o convite do Antônio para me tornar membro do Fósseis. E sempre achei muito divertido essa parte social de Fósseis. Você manter o contato com outras pessoas, você ter algo ali, um fóssil, uma réplica que seja, você falar um pouco mais sobre ela e as pessoas continuarem te perguntando as coisas, você vê que elas estão interessadas sobre o assunto, o tema ele é interessante. E uma coisa vai levando a outra, você tem esse feedback, você tem esse retorno por parte da pessoa que está demonstrando interesse, acaba gerando mais interesse dentro de você, na sua parte também. E é curioso porque dá para observar algumas crianças, alguns jovens, alguns adolescentes que já tem esse perfil mais questionador, por assim dizer. O que é um tanto quanto curioso, porque com o passar dos anos, os adultos eles tendem a podar essa questão da criança ser muito questionadora. Por que disso, pai? Por que disso, mãe? Por que isso acontece? Não tem motivo, não tem explicação. Pergunta besta, menino, para com isso. As coisas que você pergunta, sabe? Então, essa série de não sei, não faça essa pergunta, não questione, só aceite. Essa poda que a própria sociedade acaba fazendo, não somente pai mesmo, pai, mãe, a pessoa que está convivendo na casa, que a sociedade faz, ela é terrível.
porque a ciência, ela precisa de questionamento. A ciência a filosofia questiona, a ciência busca responder. Então, são coisas que estão extremamente interligadas, sabe? Que até de certa forma inconscientes, que nós fazemos, nós como sociedade fazemos, muitas vezes, que não questione isso, é assim e ponto final, acabou, acaba atrapalhando muito a questão da formação do indivíduo. E a formação do indivíduo eu não falo nem como cientista propriamente dito, mas como um indivíduo questionador. Porque todo mundo tem um pouquinho de cientista, todo mundo tem algo ali que acha curioso, algo que gostaria de saber um pouco mais. Eu tenho comigo que essa é a base do cientista. É fantástico. A gente vê, por exemplo, de tantos trabalhos, fizemos simpósios aqui de paleontologia, semanas arqueológicas, exposições de projeto Paleomirim, indo para as escolas, indo para os distritos, e às vezes você pega lendas, né? Que às vezes a pessoa, eu vi essa pedra aqui, um raio caiu, eu apresentei essa pedra aqui, no formato dessa machadinha. Essa machadinha, na verdade, são machadinhas indígenas. São fantásticos você encontrar artefatos que os índios, os irmãos indígenas fazem, o povo indígena faz, e você encontra hoje, as etnias Pataxó, os Funilô e outros com essas machadinhas, os guaranis, com esse trabalho artesanal que você encontra, e de vários outros que você vai encontrar, e encontra o resquício dela, que é uma cerâmica, você encontra a cerâmica, poxa, aqui na região nós temos os botocudos, os krenaques, e os puris coroados, né, que foram muito bem registrados aqui, e foi muito legal. A gente encontrou o professor, nós tivemos sempre apoio do Amédio Germano, do professor Walter Zalatário, Ricardo Neves e tantos outros, o professor da UNEC, a Patrícia Santos, nossa professora querida, tudo, né, que foi professora do Yuri, foi minha professora também no meu TCC na Faculdade de Biologia, e nós somos amigos até hoje, e somos sempre integrados nisso. É fantástico a gente poder fazer isso aqui. Uma vez no Grupo Fóssil nós somos convidados a irmos no Museu Nacional do Rio de Janeiro, com a parceria com o Dr. Alexander Kellner, Elane Machado, Camila Bandeira, Murilo e tantos outros que tem lá fantásticos. E foi uma coisa, para mim, no meu caso, foi uma realização de sonho de infância no Museu Nacional. Um livro que eu tenho até hoje guardado tem o Eremontério, que é uma preguiça gigante, que era a entrada do Museu Nacional, tinha esse esqueleto montado. O Eremontério é um dos grandes bichos preguiças terrícolas que vieram no Brasil, e ele é o mais abundante, que ele chegava a uma base de uns 4 metros, 4 metros e meio, aproximadamente um pouquinho mais, um pouquinho menos. Eles são menores que o Megatério de 6 metros, mas era um bicho enorme. Então, ver aquilo lá no museu e ver aquilo lá foi uma coisa fantástica. Nosso grupo foi o único de Minas Gerais que participou lá. Nós somos muito gratos a isso. Foi uma oportunidade excelente de conhecimento, de contatos. Esses contatos são fantásticos. A gente falar isso é emocionante. E a gente fica triste quando acontece, por exemplo, quando aconteceu o incêndio do Museu Nacional. Nós choramos muito, eu chorei, falo abertamente. Aquilo para mim foi uma coisa assim como eu até hoje. Qualquer coisa que façam com a natureza, por exemplo, tem um incêndio, faz alguma coisa, eu choro, porque eu amo isso. E quando a gente ama, a gente faz as coisas todas. Como a gente ama a educação, a gente é professor, e procura fazer essas coisas, né? Fazer um diferencial. Daqui a pouco, depois do intervalo, eles contam como têm sido as atividades do grupo em tempos de pandemia. Fique ligado. E estamos de volta com o Diversidade, hoje sobre o trabalho do Grupo Fósseis. Em 20 anos de história, a ONG promoveu vários eventos científicos e exposições de peças arqueológicas. Tudo isso ficou impossibilitado pela pandemia do coronavírus, mas o grupo continua em atividade de forma virtual. Pelo YouTube, eles têm promovido encontros com pesquisadores de diversas partes do mundo. O Fósseis nós já tínhamos feito alguns simpósios online e tudo mais, porque acaba sendo, de certa forma, prático, por mais que, igual nas últimas lives,
de vez em quando dá algum problema. São imprevistos acontecem. Mas o fato de termos lives, por exemplo, atualmente fazemos cerca de 3 lives por semana, 2 lives por semana. E, assim, é algo de certa forma prática, porque você fica aqui sentado, claro, dá trabalho, você tem que preparar as coisinhas, tem que chamar o convidado, tem que ver se a apresentação tá indo direitinho, mas no sentido de você chegar e fazer, é algo relativamente tranquilo. Depois que o pré-live já está tudo certinho, a live em si ela decorre muito bem. Pelo menos aqui no nosso canal, todas as lives que nós fazemos, elas ficam gravadas no nosso canal no YouTube. Então, se alguém perdeu alguma live, tiver interesse, pode acessar no nosso canal. E, inclusive, por ficar gravado, pelas lives ficarem gravadas, às vezes tem ali uma live de 2 horas, você tá com um tempo um pouco curto, você tem interesse pelo assunto, mas a sua agenda naquele dia tá um pouco corrida, você vai lá, assiste 15 minutinhos, volta no outro dia, assiste o restante, não tem problema nenhum. Você tem acesso ao conteúdo, ainda assim, e entra a praticidade. Temos diversas lives de diversos assuntos, paleontologia, arqueologia, temos alguns projetos também que vamos começar esse início de mês. Então, assim, conteúdo nós temos, e também a questão da pessoa conseguir acessar quando e onde quiser. E pronto, a experiência, por mais que não seja exatamente a mesma, porque assim, eu concordo que o benefício do presencial, principalmente quando falamos de palestras relacionadas à paleontologia e arqueologia, muitas vezes o palestrante ele leva alguma coisa ali, algum fóssil, algum registro arqueológico que seja, acaba que o presencial se beneficia disso, de você realmente chegar bem próximo da peça, observar ela e tudo mais. Acaba que é diferente de você chegar pela câmera e ter esse contato pela câmera. Mas ainda assim, no cenário atual, maravilhoso. Você não tem deslocamento. Gente, eu adoraria ir em diversas palestras que tem no Mato Grosso, no Piauí. Poxa vida, eu vou sair de Minas Gerais, eu que livre e leve só vou sair de Minas Gerais. Gostaria de ter questão financeira para poder realmente ir no cenário pós-pandemia, mas eu gostaria de ter financeiramente acesso a isso, mas é algo trabalhoso, sabe? Porque hoje nós temos essa ferramenta maravilhosa. Veja bem, os custos que o Yuri falou é verdade. Você vai deslocar, você vai ter o deslocamento, seu tempo, gasto. Então, não é que a internet aqui, você está de graça. Não, você está pagando por isso aqui. Porém, os benefícios para você... Então, esse período agora é um período crítico. Eu tenho uma fé muito grande que a ciência está fazendo todo o possível para isso. Mesmo com as pessoas negando muitas coisas, falando isso, vou ter metal pesado. Peraí, metal pesado eu estou exposto, todos nós somos expostos. Quando a gente tomou vacina muitos anos atrás, muitos anos, a vacina que eu tomei era de revólver, aquela de revólver que batia aqui, dói pra caramba aquilo lá. Então a gente foi testar, eu estou vivo até hoje. E muitos outros também. Então o que a gente vai fazer? Lógico, falar que a vacina sai muito rápido. Peraí, hoje a tecnologia é totalmente diferente de 30 anos atrás. Você quer comparar a tecnologia de hoje com aquela tecnologia de lá, e mesmo assim tem coisas que são fantásticas. Então consegue fazer um rastreamento do DNA ou RNA do vírus para poder fazer isso. E ainda a eficácia é grande, não é 100%. Vou falar a verdade, falar que é 100% não é. 100% não é. Então ainda vai fazer. E o problema é que quanto mais tempo fica as pessoas sem vacinar, maior é a variação do vírus. Eu acredito que pode ser que a questão do negacionismo hoje ele seja por questão de ignorância, no sentido de falta de informação, no sentido de muitas pessoas acreditam no título da notícia, independente de ler ou não a matéria. Muitas pessoas compartilham as coisas sem ler, sem pesquisar sobre, sem entender aquilo que está sendo falado.
sem entender sequer quem é a pessoa que está falando. Se por um lado nós temos esse ponto a pessoa não pesquisa, eu não falo nenhuma pesquisa muito aprofundada, sabe? Você viu uma notícia ali um tanto quanto estranha, você gastar 2 minutos no Google, você já tem uma noção de se essa notícia é ou não verídica, ela é ou não confiável, por assim dizer. E se por um lado nós temos isso, né, que pode ser questão de preguiça, questão de não saber mesmo, não ter desenvolvido essa questão do senso crítico lá desde jovem, né, não ter desenvolvido esse senso crítico. Por outro lado, também podemos ter a questão da má-fé, sabe? Eu gostaria de estar errado, mas eu, de certa forma, acredito que muitas pessoas fazem o que fazem da questão de toda essa questão da divulgação de notícias sem embasamento algum por má fé. Esses processos, infelizmente, as pessoas têm muito interesse. E vamos dar um exemplo. Na pandemia dessa, quais os povos mais afetados, gente? Os povos indígenas, os quilombolas, principalmente os indígenas mais ainda, porque isso aí, eles não são imunizados a muitas doenças. Uma doença dessa que já mata o homem branco, mata eles também. E mata muitos outros povos tradicionais, infelizmente. E como que está acontecendo? Negar isso. O Brasil, nós já fomos um dos melhores no mundo em vacinação. Fomos um dos melhores. E hoje, estamos desse jeito que está. Achar que tudo vai ser como antes, não vai, gente. Está na hora de a gente ter um novo olhar. O nosso olhar errado é o que está ocasionando isso tudo. E eu acredito que agora é o momento de a gente pegar e refletir sobre isso. Lições do passado se fazem no presente. E esse presente é o que vai moldar o futuro de todos nós, todas as crianças e todos os adultos. Para acompanhar os vídeos da ONG é só acessar youtube.com/Grupo Fósseis. E o Diversidade fica por aqui. Um abraço e até a semana que vem.